Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, leremos todo o capítulo. Diz assim a santa palavra de Deus. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, que é tão rica, ó Pai, que tem tantos ensinamentos, que tem edificado o Teu povo no decorrer dos séculos. Ó Pai, e nós pedimos mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós e pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine as nossas mentes para que entendamos a Tua Palavra, para que sejamos edificados pelo Senhor, exortados pelo Senhor, e que o Senhor mesmo aplique a Tua Palavra em nosso coração, naquilo que o Senhor nos conhece, naquilo que nós mais precisamos observar. Abençoa-nos, Pai. O texto é tão rico, nós somos tão limitados. Ajuda-nos a, de fato, entendermos a Tua Palavra e retirar os ensinos que o Senhor quer para a nossa vida. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tragédias de fato acontecem, e nesta semana todos nós vimos o que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mais de 150 mortos por conta das chuvas e do deslizamento ali de terras. No Brasil nós temos testemunhado muitas tragédias por conta especialmente de chuvas, não é? Especialmente no começo do ano isso tem se repetido.
e por rompimento de barragens também, como aconteceu lá em Brumadinho, centenas de pessoas morrendo. Essas tragédias envolvendo muitas águas sempre nos lembram da grande tragédia envolvendo muita água, que foi o dilúvio. No domingo passado nós vimos a descrição do dilúvio e a destruição que o dilúvio fez com tudo aquilo que Deus havia criado. Deus preservou apenas uma família e um exemplar, macho e fêmea, de cada espécie, de cada tipo da sua criação. Nós vimos isso no capítulo anterior, no capítulo 7, e no capítulo de hoje nós temos o final do dilúvio, nós temos o desfecho desta grande tragédia. Ora, falando em tragédia, nós sabemos que todos estamos sujeitos a elas. Na nossa vida, por vezes, acontecem tragédias também. A perda de um ente querido de forma súbita, acidentes automobilísticos, atos de violência pelos quais a nossa família possa ser vítima, pessoas desaparecidas, perda de filhos. Nós, por conta do pecado que entrou na criação, também somos afetados por tragédias pessoais, por vezes. E quando nós passamos em momentos assim, uma pergunta inevitável é: e agora, o que eu faço? O que eu faço neste momento? O final do dilúvio, aqui em Gênesis 8, o desfecho desta grande tragédia, nos dá lições preciosas sobre o que nós podemos fazer quando passamos por grandes tragédias. E a primeira lição que nós temos aqui é perceber que Deus se lembra de nós. Deus se lembra de nós. O texto começa com essa expressão: lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Deus se lembra de nós. A lembrança de Deus aqui, esse tipo de linguagem é uma linguagem pactual. Não é a ideia apenas de que Deus se lembra. Ora, Deus é onisciente, nada foge da sua mente, que é abrangente, exaustiva, mas é uma lembrança pactual. É como que um termo técnico, o termo utilizado aqui. Em alguns momentos difíceis do povo de Deus, Deus usa essa expressão: lembrou-se Deus do seu povo, lembrou-se Deus da sua aliança. Deus havia firmado uma aliança com Noé, no capítulo 6, verso 18, o texto registra: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E algumas vezes nós vemos na Escritura esta lembrança pactual. Por exemplo, em Gênesis 9, 14, um pouco à frente, é dito: sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Um pouco à frente, em Êxodo 2, 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O salmista coloca nestas palavras: Ele é o Senhor nosso Deus, no Salmo 105. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. O nosso Deus é o Deus da aliança, e é o Deus que em momentos difíceis nos socorre, não por nossa causa, mas por conta da sua aliança, porque Ele é fiel não a nós, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua aliança. O texto continua dizendo que, além de Deus se lembrar pactualmente do seu povo, de Noé e de todos os seres viventes, Ele fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Ele soprou um vento para que as águas fossem baixando. Talvez isso tenha até colaborado com a evaporação das águas. Imaginemos um vento gigantesco soprando pela superfície daquelas águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. É Deus agindo para que o dilúvio cesse. Em todo o processo, Deus manteve-se senhor da situação.
As muitas águas vieram porque Deus ordenou, e agora as muitas águas cessam porque Deus ordenou. Ele é o Deus que fala à sua criação e a criação obedece. Ele tem total domínio sobre a criação, sobre aquilo que ele fez, sobre as águas, sobre os montes, sobre os astros celestes. Ele manteve-se ativo em todo o processo aqui. Meus irmãos, em momentos decisivos da história do seu povo, do povo de Deus, ele se lembra da sua aliança e vem em socorro do seu Deus. Nosso Deus, do seu povo, nosso Deus nunca se esquece de nós, como povo seu. O profeta declarou isso com as seguintes palavras: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Isaías 49:15. De sorte que não se compadeça do filho de seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Dificilmente uma mãe que está amamentando vai se esquecer do seu filho. Então Deus usa uma comparação muito grande para mostrar, ainda que uma mãe amamentando se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti, falando ao seu povo. Assim, quando você estiver passando por pequenas tragédias na tua vida, momentos difíceis de enfermidade, momentos difíceis de privação, de morte súbita de alguém, de acidentes, lembre-se de que Deus não se esquece do seu povo. Ele diz na sua santa palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não se esquece do seu povo. Há um poema antigo, que talvez os mais velhos se lembrem, que é o Pegadas na Areia. O poeta, ele faz uma narrativa de pegadas na areia, e ele descreve ali as pegadas de duas pessoas. E ele mostra que no poema as pegadas se referem a ele e a Deus, caminhando juntos numa praia, no curso da sua vida. E ele observa que, surpreendentemente, naqueles momentos mais difíceis da sua vida, as pegadas de duas pessoas tornam-se em pegadas de uma pessoa apenas. E ele conclui precipitadamente de que Deus nos momentos mais difíceis o havia desamparado. Mas o poema termina mostrando que naqueles momentos mais difíceis, as pegadas haviam se tornado em pegadas de uma pessoa apenas, porque Deus o carregava no colo. É claro que esse poema não está na Bíblia, mas ele reflete a verdade bíblica, de que Deus é nosso refúgio e fortaleza quando, na tribulação, Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza. Na tribulação, nos momentos mais difíceis, é Deus nos pegando no colo, é Deus nos amparando. Então eu repito, quando você estiver passando por momentos difíceis na tua vida, lembre-se de que Deus não se esquece de nós, de que Deus não se esquece do seu povo e não se esquece de nós individualmente, porque Ele trata conosco individualmente. É o Deus que na poesia é dito que Ele chama todas as estrelas, as milhares, os milhões de estrelas pelos seus nomes, nenhuma delas vem a faltar. Ora, se Deus conhece as estrelas pelos seus nomes, Ele nos conhece pelos nossos nomes, Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida, Ele trata conosco de uma forma pessoal. Ele diz ao garoto: Samuel, Samuel. Ele trata conosco por nomes, e Ele nunca se esquece de nós. Essa é a grande lição que nós temos aqui, meus irmãos. No findar desta grande tragédia, lembrou-se Deus de Noé. Ele se lembra pactualmente do seu povo, Ele nos trata como povo e como indivíduos, e Ele nunca nos deixa, nunca nos desampara. Uma segunda lição que nós temos aqui, observando o comportamento de Noé, é que nós devemos ser pacientes. O texto diz, no verso 3, que as águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. 150 dias são 3 meses, não é isso? 3 meses. Perdão, 5 meses. 5 meses, não é? 5 meses. No dia 17 do 7º mês,
a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ararat não é uma montanha apenas, mas é uma cadeia montanhosa, de forma que a arca nunca foi encontrada, porque são muitas montanhas. Ela repousou lá, nessa cadeia de montanhas, o Ararat. E diz o texto que a arca repousou ali quando as águas foram descendo. As montanhas do Ararat estão na Turquia Oriental, ao sul da Rússia, a noroeste do Irã. Até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes, ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Nós já vimos que a arca tinha uma porta, uma janela e uma cobertura com um côvado de distância para que entrasse ar. A cobertura envolvia a parte superior da arca, mas era uma janela apenas e uma porta. Abriu Noé esta janela, soltou um corvo, o qual tendo saído ia e voltava. O corvo, meus irmãos, é um pássaro bem mais valente do que a pomba. É um pássaro que enfrenta tempestades. É um pássaro que fica no ar, o seu voo permanece muito mais do que o voo de uma pomba. Por isso Noé enviou primeiro uma ave mais valente, enviou o corvo. Depois ele soltou uma pomba, diz o texto, para ver se as águas já teriam minguado. Esse depois pode revelar aqui talvez 1 semana, 2 semanas. Soltou a pomba não achando onde pousar o pé, tornou para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. O texto está bem claro, né? A pomba não encontrou um local onde pousar, uma árvore, e retornou rapidamente para a arca. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Nós temos aqui um toque de como Noé tratava os animais, né? Com bondade. Ele pega a pomba, a recolhe e a puxa para dentro da arca. Verso 10, esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Nós vamos vendo nessa sequência de dias, 150, 7, 7, 7, 7, a paciência de Noé no processo. Eles estão ali numa arca, rodeados de centenas e centenas e centenas de animais, esperando o tempo de Deus. À tarde ela voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, não havia ainda um lugar para ela pousar por muito tempo, mas já havia folhas de árvores por cima das águas. E por isso que ela conseguiu trazer ali um raminho, né, uma folha nova de oliveira. Então, verso 12, ele esperou ainda mais 7 dias. Observe o verbo esperar, como é frequente nesse trecho. Esperou mais ainda 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Observe a paciência de Noé. E agora a pomba não retorna, porque ela encontrou um local seco para ficar. Verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do mês, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Observe, primeiro ele olhou pela janela. As aves, o corvo e a pomba foram enviados pela janela. A gente não sabe o tamanho dessa janela, não deveria ser algo muito grande, mas ele não tinha uma visão total, né? Ele via águas de um lado da arca, não havia janela dos dois lados, então era uma visão parcial, né? Mas agora ele retira a cobertura, a parte de cima, e aí retirando a parte de cima ele consegue ter uma boa visão, uma visão de 360 graus. E diz o texto que ele remove a cobertura da arca, olha e eis que o solo estava enxuto. A palavra enxuto aqui no hebraico não dá uma ideia de sequidão total. A sequidão total vai vir na sequência, quando diz que a terra estava seca. Tanto é que ele esperou mais um tempo, não é? Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. E agora sim, havia condições de pisar na terra com segurança e de desembarcar da arca. Meus irmãos, neste trecho, nós observamos a paciência de Noé,
não é? É claro que não havia muito o que se fazer, Noé não pularia da arca, mas o trecho não mostra uma murmuração, uma impaciência. Noé está paciente, Noé é um homem obediente a Deus. Noé ficou na arca, se você fizer o cálculo dos dias do texto, cerca de 1 ano naquela arca. Mas na verdade nós temos uma informação mais precisa. Veja Gênesis 7:11. 7:11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. O dilúvio começa no ano 600, 17º dia do 2º mês. Agora veja o nosso verso 14, aqui do capítulo 8. Aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. De que ano? Verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do 1º mês do ano 601. Então veja, nós temos aqui o começo do dilúvio no dia 17 do 2º mês do ano 600, e a saída da arca no dia 27 do 2º mês também, mas do ano 601. Então, exatamente 1 ano e 10 dias. Eles ficaram dentro da arca. 1 ano e 10 dias. A lição é, nas tragédias, tenha paciência. Espere o tempo de Deus. É o tempo de Deus, não é o nosso. É o tempo de Deus, não é o teu tempo. Mães já oraram durante anos pela conversão dos seus filhos. Esposas já oraram décadas pela conversão dos seus maridos. Tenha paciência, é o tempo de Deus, não é o teu tempo. A nossa geração está muito acostumada a apertar um ícone e receber o resultado. A apertar um botão e sair o café na hora. Não é? Nós não temos que colher os grãos, amassar os grãos, como os nossos avós. A nossa geração é a geração do automático. Por isso que nós somos tão impacientes. E no meio dos problemas, mais impacientes ainda. Mas o nosso Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. E a nossa murmuração e impaciência é uma mensagem não verbal de que nós achamos que Deus não sabe o que está fazendo. Que se fôssemos nós daríamos um outro jeito. Mas o nosso Deus é onisciente. O nosso Deus reina, Ele é soberano, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E as coisas acontecem no tempo dEle, não no nosso tempo. E se você crê que a tua provação, a sua tribulação está demorando muito para receber uma resposta, certamente no processo Deus está te treinando, Deus está te lapidando, tal qual um ferreiro batendo na espada para que ela fique reta, para que ela fique mais reta possível. Então é o tempo de Deus. Nas tribulações, nas tragédias, tenhamos paciência, confiemos em Deus. É a segunda lição. A terceira lição que nós temos aqui é que Deus restaura todas as coisas. Todas as coisas. O texto continua. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Observe, Deus disse e Noé saiu. Deus disse, Noé saiu. É notória a obediência de Noé em todo o relato. Saíram da arca todos os animais, os répteis, as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, segundo as suas espécies, segundo os seus tipos. Por vezes questiona-se se cabia mesmo na arca tantos animais, tantas espécies de animais. Irmãos, muitos estudiosos já se debruçaram nesse tema e já fizeram as contas. E a área dentro da arca era gigantesca. E eles já fizeram cálculos, de quantos animais caberiam dentro da arca e daria para comportar todas as espécies de animais com facilidade. A arca era muito grande. Nós já fizemos uma simulação aqui, de uma arca de
3 andares de altura, que pegando aqui da frente da igreja, iria até a praça, com 3 andares, né? Uma embarcação larga, alta e muito comprida. Há réplicas, existe pelo menos uma réplica nos Estados Unidos, que como é uma réplica, eles fizeram ali réplicas de animais dentro da arca, e os cálculos mostram que daria para comportar com facilidade todas as espécies de animais que havia. O fato é que aqui no desfecho saem todos, e no verso 20, Noé levanta um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, que Deus já havia determinado que ele levasse, oferece holocaustos sobre o altar. Irmãos, a primeira coisa que Noé faz, depois de terminado o julgamento de Deus, é prestar culto. A primeira frase que Jó diz, depois que fica sabendo que todos os seus bens foram destruídos e todos os seus filhos foram mortos, é: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adora ao Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer ao passarmos por uma tragédia é glorificar o nome do Senhor. Não são palavras de desespero, não são palavras de murmuração, são palavras de adoração ao nosso Deus. Eu me lembro de um sermão de John Piper, quando ele relata um acidente automobilístico, e ele diz que naquele acidente um ente querido perdeu-se, e ele saiu do carro, e as primeiras palavras que ele disse foram: o Senhor é suficiente para todas essas coisas, eu confio no Senhor. Meus irmãos, ao passarmos por tragédias, calamidades, que as primeiras palavras da nossa boca sejam palavras de submissão, de adoração, de dependência, de reconhecimento de que Deus está no trono. Ele continua sendo bom, ainda que males venham sobre mim, ainda que males venham sobre a minha alma, Ele continua sendo bom, e Ele usa tudo isso para o meu bem, para que eu seja lapidado, para que eu seja fortalecido. No meio das tragédias, nós devemos entender que Deus restaura todas as coisas, e esse era o caso. O mundo passou por essa devastação, o dilúvio foi de proporções globais, o dilúvio transformou a face do nosso planeta, e em tudo isso Deus estava restaurando, Deus estava acabando com aquele nível de maldade e pecaminosidade a que havia chegado a humanidade, preservando uma família para dar um novo começo, para que a humanidade tivesse um segundo começo. Diz ainda o texto: o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. O holocausto é um tipo de sacrifício em que se queima todo o animal. Na verdade, tirava-se apenas a cauda, o intestino, e o restante queimava-se todo. Nos outros sacrifícios não se queimava tudo. Dependendo do sacrifício, você tirava o peito do animal para que ele servisse de alimentação para os sacerdotes. Dependendo do sacrifício, a família poderia comer parte daquilo que sobrava do sacrifício, mas o holocausto era diferente. Primeiro, porque o holocausto não era obrigatório. As ofertas por pecados eram obrigatórias, todo mundo pecava, mas o holocausto era uma oferta voluntária, que aquele que queria se consagrar mais a Deus oferecia um animal inteiro para ser queimado. Aliás, a palavra holocausto aponta para isso, né? Rolo de todo e causto de queimado. De onde vem soda cáustica, por exemplo? Todo queimado, literalmente, holocausto, todo queimado. Era um sacrifício voluntário, eu repito. Aquele que quisesse se consagrar mais a Deus, em consagrar o corpo inteiro a Deus, oferecia o sacrifício de um animal inteiro. E isso era suave cheiro ao nosso Deus. Não porque Deus se agrada do cheiro de animais, mas porque Deus se agrada de consagração, de devoção, de compromisso total, de compromisso completo. Deus não nos quer pela metade. Deus não quer a metade do teu compromisso. Deus quer o teu coração inteiro.
quer todo o teu compromisso, quer toda a tua devoção. E o holocausto mostrava isso. Lá em Levítico, capítulo 1, a mesma linguagem de cheiro agradável é utilizada. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Deus, Ele se agrada da obediência. Deus se agrada da consagração. O cheiro de consagração é agradável às suas narinas, meus irmãos. Quer agradar a Deus? Consagre-se. Consagre-se de corpo e alma. Consagre-se plenamente ao serviço do Senhor. E isso não significa ir para o seminário ou ir para as missões. Consagre a tua vida onde quer que você esteja. Você é uma dona de casa? Consagre o teu trabalho ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Você é um comerciante? Que os teus atos no comércio glorifiquem a Deus. Você é um operário, um metalúrgico? Que a tua linha de produção glorifique a Deus. Você é um empresário? Você é um chefe? Que os teus atos de liderança glorifiquem a Deus. Você é um médico, um profissional da saúde? Que o teu tratamento aos pacientes glorifiquem a Deus. Meus irmãos, nós glorificamos a Deus nos chamados em que Ele nos colocou, nas nossas profissões. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É a nossa vida, a nossa consagração que agrada e glorifica o nosso Deus, e nós fazemos isso também no trabalho. O apóstolo Paulo, entrando na parte prática da carta de Romanos, ele falou exatamente isso, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele usou a linguagem do sacrifício, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Então é a consagração da nossa vida que chega às narinas santas de Deus, como um aroma agradável, um aroma suave. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus não está aqui revogando a maldição que Ele aplicou sobre a terra, cardos e abrolhos, mas Ele está dizendo que Ele não vai destruir mais a terra por meio de água. Isso vai ser confirmado depois. Aliás, em Isaías 54, 9 é dito, Deus diz: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. E o arco-íris, o arco que Deus aposentou, que Deus colocou para descansar, mostrando que não está mais em guerra, é justamente para nós nos lembrarmos que Deus fez uma aliança e que Ele não destruirá mais a terra por meio de água. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus irmãos, Deus está aqui restaurando todas as coisas. Nós temos um novo início para a humanidade. A humanidade foi criada, Deus fez tudo perfeito, o ser humano caiu, pecou, o pecado entrou, o pecado com Adão e Eva, com Caim, cresceu, com Lameque, cresceu, com a descendência de Caim, multiplicou-se, infectou os filhos dos homens, né? A descendência de Caim, os filhos de Deus, as filhas dos homens, Caim, infectaram, misturaram-se com os filhos de Deus, descendência de Sete. O mal se multiplicou de uma forma que Deus acabou com tudo, preservou uma família e agora é um novo início, um novo começo. Aliás, é muito interessante nós fazermos um paralelo deste segundo início com o primeiro início, porque lá no primeiro início, tudo começa com o Espírito de Deus pairando pela superfície das águas. E aqui, no nosso relato, Deus envia um vento, Deus sopra um vento pela superfície das águas.
E você sabe que a palavra vento e espírito é a mesma coisa, é ruar. Veja o paralelo que nós temos entre a primeira criação, o espírito pairando por sobre as águas, e Deus soprando o seu sopro, o seu ruar por sobre as águas. No segundo dia do primeiro início, Deus trata com as águas, dividindo-as. E aqui no nosso texto, Deus vai tratar também com as águas, cessando, fechando as fontes do abismo, as comportas do céu. No terceiro dia, lá no primeiro, em Gênesis 1, Deus anuncia a separação do solo seco para a vegetação. E aqui, no nosso texto, nós vemos o cimo dos montes aparecendo. Lá, no quinto dia, nós vemos as aves se multiplicando pelos céus. E aqui nós vemos duas aves saindo pelos céus, o corvo e a pomba. Veja os paralelos. Lá no sexto dia, nós temos criaturas viventes, répteis, todos saindo da arca. Lá, todos sendo criados, se espalhando pela terra. E aqui nós temos as criaturas saindo, os seres viventes saindo da arca. Lá nós temos no sexto dia também a criação do ser humano, a criação da raça humana no sexto dia, macho e fêmea sendo criados por Deus. E aqui nós temos no final do nosso texto Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas pisando na nova terra, que não é a nova terra, mas pisando na terra seca, né, para um novo início. E por fim, lá no sétimo dia, nós temos um dia sendo santificado, Deus descansando, mas não é apenas o verbo descansar. Deus descansou, Deus separou e Deus santificou aquele dia para o seu louvor. E aqui nós temos Noé ao sair da arca, ele buscando a Deus em adoração e adorando ao Senhor com culto. Um dia sendo santificado também, Deus sendo lembrado. Deus se lembrou de Noé, Noé lembrou-se de Deus, fazendo este culto, esta adoração. Então veja os paralelos que nós temos aqui neste segundo começo. É o Deus que restaura todas as coisas, é o Deus que faz todas as coisas novas. Ao passarmos por aflições e dificuldades e fases difíceis na nossa vida, tragédias pessoais, vamos nos lembrar que Deus faz novas todas as coisas e que por vezes, para que venha um bem na nossa vida, Deus permita que venha primeiro o mal. Para que venha o nascer de um novo dia, Deus permite que venha a tempestade primeiro. Algumas coisas talvez não teriam acontecido de bom na sua vida se não fossem antecedidas por um fato trágico. Porque o nosso Deus é o Deus que faz o mal se tornar em bem. Talvez alguns de vocês não estivessem nos caminhos do Senhor, se males não tivessem acontecido na tua vida, se Deus não tivesse permitido que calamidades acontecessem na tua vida. Então observe que o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, transforma o mal em bem, restaura todas as coisas. Então quando você estiver no momento difícil, lembre-se de que este momento difícil pode ser, na verdade, o início de um belíssimo momento que virá, de um novo dia, de um amanhecer que Deus está providenciando depois da tempestade. Depois das densas e negras nuvens, vem o raiar do sol, vem os raios do nosso Deus. Meus irmãos, nestas tragédias que nós temos visto no Brasil e nas tragédias pessoais, que nós tenhamos essa atitude, que nós percebamos que Deus se lembra de nós. E Deus, a maior lembrança pactual nesse sentido, foi Deus ter mandado Jesus Cristo. Foi Ele ter honrado as suas promessas e profecias, mandando Jesus Cristo, a grande lembrança, o memorial eterno,
Cristo encarnando-se para salvar o seu povo, o prometido das nações, aquele que foi anunciado há séculos e séculos e séculos, ele finalmente veio para a nossa redenção. Deus não se esqueceu de nós, Deus não se esqueceu do seu povo, ele mandou o Messias para nos salvar. Deus se lembra de nós. Nós devemos ser pacientes. A nossa paciência agora tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Não hajamos como os maledicentes lá do texto de Pedro que nós lemos, que ficam dizendo: vem nada, onde está a promessa da sua vinda? Mas aguardemos, Jesus Cristo voltará, ele voltará. E se não for a nossa geração que vai vê-lo, nós iremos até ele, nós nos encontraremos com ele. Mas aguardemos e apressemos a sua vinda, pregando o evangelho. Quem sabe ele vem na nossa geração, quem sabe nós olharemos para os céus e veremos ele chegando com a multidão de anjos e de salvos que virão com ele em glória. Quem sabe os nossos olhos verão. Mas enquanto isso não acontece, aguardemos com esperança, com paciência, porque Deus cumpre as suas promessas. Em terceiro lugar, Cristo é de fato a nova criação. Cristo é a restauração de todas as coisas. Deus restaurou tudo. Deus reconciliou consigo o mundo por meio de Cristo. Em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Cristo, na sua ressurreição, inaugurou um novo dia. É por isso que nós adoramos ao Senhor não mais no sétimo dia, mas no primeiro dia, porque foi uma recriação quando Cristo venceu a morte e ressuscitou no primeiro dia. E assim nós podemos celebrar esta nova criação, não mais trabalhando 6 dias para descansar, mas começando com o descanso que é Cristo no primeiro dia da semana e desfrutando dos outros dias com um trabalho que glorifica o nosso Deus. Cristo é a restauração de todas as coisas. O cosmos é renovado por causa do sacrifício de Cristo. Na cruz, a sua morte, ela teve proporções cósmicas. As maldições que nos foram dadas no Éden foram quebradas na cruz do Calvário. E ali a restauração foi dada não apenas para nós que ressuscitaremos, mas toda a terra ela será restaurada. É por isso que Pedro fala que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós estávamos ali representados por Cristo na cruz. Um puritano diz que os cardos e abrolhos, os espinhos estavam representados ali também, na coroa de espinhos. Os cardos e abrolhos também estavam ali. E Cristo, por seu sacrifício, renovou e renovará todas as coisas. O pecado será extirpado, não apenas dos nossos corpos, mas de toda a criação. E é por isso que a criação geme e aguarda a restauração, como Paulo escreve aos Romanos. Meus irmãos, louvado seja Deus. Cristo disse: no mundo passais por aflições. E nós sabemos que a vida é dura, a vida é difícil. Muitos daqui já derramaram lágrimas em tragédias específicas, mortes, desempregos, problemas relacionais. Nós sabemos que a vida não é fácil, mas Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Cristo voltará. E enquanto nós estamos aqui, apeguemo-nos firmemente a estas promessas e a estas lições de que o nosso Deus nunca se esquece de nós. Ele está sempre conosco. De que o nosso Deus, Ele nos ensina a paciência e de que Ele restaura todas as coisas. Que Ele assim nos abençoe. Amém.